Quinta-feira da 10ª semana do tempo comum. O Senhor hoje nos faz um convite, como ele fez a Barnabé e a Saulo, com os outros discípulos. Nós prestamos bem atenção sempre no Evangelho desta semana, começa dizendo que Jesus disse a seus discípulos daquela época, mas também os discípulos da nossa época, somos cada um de nós. E como eu falei no início, na motivação inicial, no início desta celebração, anunciar a palavra do Senhor não é fácil. Por isso que vai dizer, quem anuncia a palavra do Senhor precisa estar atento aos desafios que se apresentam. E eu que digo, igual vocês ouvem, como a gente acha, mais ou menos 4.1, eu já passei por muita coisa com relação ao anúncio da palavra. Comecei desde novo na igreja, e quando fui chamado, me deparei numa situação que fui chamado para pregar a palavra de Deus, eu não estava totalmente preparado. Aí é o primeiro alerta, o primeiro desafio que nós precisamos fazer. E nenhum daqueles discípulos daquela época também estavam totalmente preparados como o Senhor chamou. Menos agora domingo, quando Jesus passa e vê Levi e Mateus na coleteria de impostos, e segue. Mateus é cobrador de impostos. Mateus, na sua vida passada, como Levi, era marrone. Assim como Saulo era o perseguidor de cristão, assim como Pedro era o pescador de peixes, sem analfabeto, muitas vezes formando, pequeno, não sabia muitas coisas, mas pela capacitação de Jesus ao seu chamado e aos desafios que eles foram enfrentando e passando juntamente com o Mestre, eles foram se lapidando, se aperfeiçoando. É exatamente isso que nos leva e que nos faz acontecer na nossa vida a mesma coisa que aconteceu com aqueles ao qual Barnabé no ano passado, que pregava o Evangelho, pregava a palavra de Deus e se convertendo e orando. Exatamente vai dizer isso na primeira leitura, né? Muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou até os ouvidos da igreja. Quantos meus irmãos e irmãs de nós, ao nos empenharmos no anunciar a palavra de Deus, não só pregando a palavra, mas também com o testemunho de vida, que era exatamente muitos daqueles discípulos naquela época faziam, pregavam o Evangelho muito mais com o testemunho de vida pautado no caminho, que era assim chamado antes dos discípulos do Senhor. Por isso que desde a leitura de hoje lá dos apóstolos, vai exatamente lá no final. Foi na Antioquia que aconteceu a primeira vez os apóstolos de Cristo serem chamados de cristãos, porque antes eles eram chamados discípulos do caminho. Exatamente para se reportar aquela passagem de Jesus em João 14,6, onde vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles eram discípulos do caminho. O caminho é Jesus, a vida é Jesus. A salvação é Jesus. E o Evangelho é Jesus. Por isso que aqui nós aprendemos no Evangelho, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles em missão, e na missão ele diz: pregar o Evangelho, expulsar o demônio, perdoar os pecados, e o mais importante, levar a paz às pessoas. Nós, como cristãos, nós como discípulos do caminho, nós somos embaixadores, como diz Paulo, portadores da paz. Aonde quer que estejamos, nós temos que ser essas pessoas que promovem a paz, que promovem a justiça, que promovem a bondade, que promovem a comunhão. Não pessoas que causam onde chegam, causam intrigas, causam revoltas, ou muitas vezes inconveniência, empatias. Tem pessoas assim, na hora que chega a pessoa vai puxar tem uma roda de 5 sai só pelo menos para a pessoa. Não somos assim. Somos pessoas, Jesus nos chama a sermos pessoas, nos desafia também a sermos pessoas que aonde quer que sejamos, somos pessoas que contagiam, que levam o perfume de Cristo às outras pessoas, que faz com que as pessoas se encantem com o nosso testemunho, não com a minha pessoa. Como disse o Evangelho também, lá de domingo. Nós devemos fazer as obras do Senhor, nós devemos pregar a Cristo, mas quem tem que aparecer
essência ao contrário. Não, o discípulo ele não é para ser assim, mas é para pregar o reino. E aí entra mais uma vez, mais a fundo do Evangelho, que Jesus dá esse mandato, esse anúncio para os discípulos anunciar o Senhor. Ele vai dizer também, anunciar que o reino está próximo. Para o povo da Bíblia, para a própria Bíblia, o reino de Deus é também o próprio Jesus. Nós estamos aqui a serviço do reino. Nós estamos aqui a serviço do Senhor. É por isso que João Batista, ao batizar Jesus, antes de batizar Jesus, ele aponta para Jesus e mostra, apresenta aquele povo, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o mais importante. Eu só vim trazer para vocês a palavra de Deus, o evangelho de conversão, de mudança de mentalidade, para que nós possamos se moldar à vontade de Deus e seguir seus mandamentos. Mas esse aqui é aquele de fato que transforma todo o seu ser. Ele vem com fogo, ele vem com a pá, para limpar a ele, vai dizer assim, né? O Senhor limpar tudo aquilo que nos causa dor, sofrimento, que nos leva à perdição. Então nós precisamos, meus irmãos e irmãs, seguir essa voz de Jesus que nos chama a ser discípulos, a embaixadores locais. E aqui é importante lembrar cada um de nós, quando Jesus diz: olha, aonde quer que chegar, se na tua casa, a paz esteja dentro da casa, a paz esteja contigo. Se nós prestarmos bem atenção aos nossos irmãos lá fora de outra religião, na hora que eles tocam com os outros ou na casa de alguém, a paz do Senhor Jesus. Nós muitas vezes, católicos, como é que nós cumprimentamos? Muitas vezes, quando nós vemos um irmão chegar na igreja ou até mesmo na casa do irmão, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar na vida dele. É apontar o meio na vida dele e a paz que pode. Mas Jesus os convida. Pregar a palavra, levar a palavra de Deus não é fácil. Muito menos os caminhos em que nós andamos. O Senhor vai dizer também os lugares aonde chegar. Se não quiserem receber, não tem problema nenhum. Saia dali, vá para outro lugar. E é exatamente isso que eu vivo na minha vida, sabe? Eu venho da paróquia para São Paulo, a grande paróquia, uma paróquia missionária. Voltei já praticamente essa Terezinha toda, de Alça a Demerval Lobão, levando a palavra, para onde o bispo me botava, ali do Porto Alegre, eu vim para Santa Maria, fui para Santa Teresa, Santa Teresa, parei aqui no centro, todo com vocês. Mas em cada lugar desse povo que eu passei, não foi fácil levar a palavra. Os caminhos, os desafios, a condução. Muitas vezes chegaram na igreja e tem só 2 pessoas para pregar a palavra. Você respira fundo, dá uma vontade de você pegar a latinha, a palavra de Deus, jogar para se dizer que eu tenho isso, ninguém quer ouvir a palavra de Deus, eu vou embora. Mas Deus continua. Então, se ali não querem a presença de Deus, se ali, como diz o Evangelho, não querem acolher o Evangelho, outros lugares querem. Cheguei em lugares que pelo amor de Deus, cheguei até quase chegando, como diz aquela passagem do Evangelho de Jesus, no teto, para ouvir a palavra de Deus. E as pessoas sedentas, com sede, com fome da palavra de Deus. Quando a gente abre a boca e começa a falar das maravilhas dos feitos de Jesus, aquelas pessoas se. E é exatamente isso que o Senhor quer. Que nós preguemos o Evangelho. A ação extraordinária que vai acontecer depois da pregação já não compete a nós, discípulos missionários, mas sim o Senhor. Por isso que também nesses desafios, Ele nos desafia a sermos totalmente dependentes deles. Não levar muita coisa. Confiar nele. Confiar na sua presença. Ter fé na sua obra. Porque ele disse: não se preocupe com fome. E aqui é uma coisa também que eu digo, né, com toda certeza. De fome para o diácono missionário não. Aonde quer que você chega, a primeira coisa que as pessoas oferecem é comida. Então, fome não tem. Dinheiro já não sei. Tantos casos que eu já passei, a gente é outra coisa, mas o Senhor também fala que não levar nem ouro nem prata. Deixe que Deus conduz. O importante nosso é a nossa
sermos pessoas verdadeiras, é sermos pessoas coerentes com nós. Se nós somos assim, meus irmãos e irmãs, nós não vamos estar sendo só pessoas que testemunham da palavra de Deus, mas que também é luz, como ouvimos na pregação da terça-feira. Luz, sal, são as pessoas que vamos dar hoje a lugares que muitas vezes não tem na medida certa. Vamos ter pessoas que vão iluminar o caminho de outras pessoas, assim também como cada um de nós. Mas o mais importante é que nós saibamos que nós somos pessoas de paz, de bem. E essa paz, muitas vezes, não é só aquela paz serena, e às vezes a gente está aqui na pessoa calma. Muitas vezes essa paz se torna uma paz interna, que ao ouvir a palavra de Deus, tanto aquele que prega como eu, como vocês que ouvem, fica muitas vezes aí no banco, querendo fazer isso, essa é a paz interna, porque é o Senhor, é o Espírito Santo que está tocando você nesse momento, e me motivando também a ser um missionário de cima, como ele também motivou a Barnabé e Saulo. Ouvimos assim, no final, quase no finalzinho da primeira leitura de hoje. Eles lá em oração, depois que Barnabé colocou Saulo, estavam todos os apóstolos, discípulos reunidos, o Espírito Santo vem sobre aquele grupo que está orando e diz: olha, separa-se todos de mim, porque eu já sei qual é a missão deles. E nós, no decorrer das cartas de Paulo, vamos ver os desafios, os enfrentamentos, as missões, as viagens que Paulo fez junto com Barnabé e Silas, e os grandes feitos, a aglomeração de igreja, a grande aglomeração de pessoas que se converteram e creram no Evangelho pela pregação, pelo testemunho de Paulo, pelo testemunho de Barnabé. Foram até muitas vezes chamados lá em Jerusalém para o primeiro concílio, porque tanta gente se estava convertendo nele. Mas apenas o que eles faziam era a construção, anunciar o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Essa é a nossa missão. E como missão essa de anunciar o Evangelho, muitos de nós podem se perguntar assim: onde é que eu não sei falar? Onde é que muitas vezes eu não sei ler, fazer uma leitura? Eu tenho muito de Deus isso. Entregue a sua vocação, entregue a sua vida a Deus e ao Espírito Santo, Ele vai fazer acontecer. Vejam quem Jesus chamou. Nem daqueles que estavam prontos, mas 3 dias o Senhor preparou. Assim também Ele quer que cada um de nós, o nosso sim sincero, convicto, e Ele vai nos preparar. Tenhamos convicção disso. Tenhamos toda a segurança possível disso. Como o Senhor diz, confiemos nele. E nada vai ficar sem recompensa. Agora, se você não sabe pregar, se você não sabe falar, siga o exemplo de São Francisco. São Francisco diz: pregue o Evangelho dentro se necessário. Use palavras. São Francisco desafia, além de Jesus, né? Ele nos desafia a sermos a sermos evangélicos através das nossas atitudes, através da nossa vivência, no meio da comunidade, no trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos. São Francisco desafia assim. Basta nós vivermos o Evangelho na nossa vida e as pessoas vão identificar em cada um de nós que somos cristãos. Foi assim que aquelas pessoas da antiga identificaram que Barnabé, Saulo e os outros eram seguidores de Cristo, devido às suas ações, devido às suas atitudes, o jeito de acolher as pessoas, de não desprezar as pessoas, de acolher os excluídos da comunidade, assim como Jesus fazia. Foi exatamente isso que Jesus fez durante a igreja dos apóstolos. Ele não deu aula, colocou um quadro, uma lousa, para ensinar eles doutrinas, não. Eles acompanhavam Jesus. Naquela época, os alunos, os discípulos acompanhavam o mestre. E tudo que o mestre fazia, eles observavam. E a convivência também nos faz. Nós somos parecidos, iguais ao mestre, mas nunca maior do que ele. Por isso, meus irmãos e irmãs, sigamos o ensinamento do Senhor, ouçamos a sua palavra e não nos preocupemos tanto com bens materiais e muito menos com os desafios que iremos passar. Mas deixemos que Deus vai nos conduzir para o melhor caminho. Só para nós finalizarmos, eu vou preparar um testemunho de quando eu estava fazendo missão ali naquela região do Eduardo Costa, ele me
Uma vez estava começando o festejo de São Raimundo Nonato lá e já me escalou, eu era colaborador, eu era comigo, fazendo uma pastoral lá, já você vai celebrar hoje a noite do festejo lá, tudo bem. Peguei minha motinha, essa daí eu comecei a comigo, aí tem história para contar. Tirei daqui o meu trabalho lá da estrada, não veio lá até isso, uma vez nada, lugar de só nada, a moto parou. Do nada parou. Ficou assim. Parece lascou. Se agora o que é que eu vou fazer? Tentei empurrar, não tem nada a ver mais nada. Não era nada. Até a princípio não era nada. Eu disse, naquele momento eu podia fazer tudo isso, procurar, esparejar, fazer bem, mas como eu já sei, as questões do outro lugar, se eu já tinha passado, eu disse, me ajuda, porque aquele povo estava esperando para levar a sua palavra. E aí, eu tenho que chegar até que ele está muito longe de chegar. Eu não tenho nenhum princípio. O que é que eu vou fazer? Isso que uma irmã lá esperando. E nem telefone pegava no lugar do pai dele. De repente vai passando uma estrada. Olha, vai passando uma estrada para o seguinte. Ele vai lá na frente e volta para direto. Ele que vai acontecer. Aí você se engana, vai na volta para a rua, vai pegar jeito, ele vai dar jeito nenhum. Eu acho que o pessoal lá vai se virar. Eu já mandei as mensagens para eles para acontecer. E aí nós vamos voltar. Estava tão longe do posto da PRF, né? Esse não se pode deixar para a PRF lá com jeito, né? Eu deixei em casa. Eu deixei em casa. Colocamos a maldição da estrada, eu deixei em casa. Cheguei em casa e eu fingi tudo para ele receber uma contribuição. Ele não quis. Ele disse assim, só quero que você peça primeiro na família. Eu estava, depois eu nunca mais vi essa pessoa. Eu sei nem mas Deus pode vencer. Deus, aquele que se entrega no caminho do Senhor, que se entrega inteiramente a Ele não deixa desamparado. Até hoje, eu não sei quem essa pessoa, ele não me disse o nome, mas com todos esses testemunhos que eu falo para as pessoas eram anjos, mas Deus. E lá, depois, a irmã me ligou, depois chegou e disse: meu filho, a gente estava preocupado, a gente viu que aconteceu alguma coisa, eu comecei a puxar o texto, depois a gente refletiu a palavra, falou, tudo bem, Deus pode acontecer. O que Ele quer de nós é o nosso sangue, é o nosso coração, que nós sejamos entregues a Ele, para que Ele possa fazer acontecer a sua salvação na nossa vida. Ouçamos a voz de Deus, façamos o que Ele nos pede, como diz nossa Senhora, e tudo, mesmo diante das dificuldades, vai dar tudo certo. Louvado seja o nosso Deus Cristo. Para sempre ser louvado.